Oi, Mofis. Tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, certo? Onde hoje vamos trabalhar mais especificamente sobre a poluição ambiental, certo? Embora que o desenvolvimento tecnológico de hoje e a urbanização em si tenha trazido algumas melhorias na qualidade de vida das pessoas, como o transporte, os utensílios domésticos, o saneamento básico, mas o crescimento rápido das cidades e das populações também trouxe alguns problemas, como o desmatamento, a hipermeabilidade do solo por meio da pavimentação das vias e a poluição da água, do ar e do solo são algumas das consequências negativas da ocupação humana do planeta. Hoje vamos conhecer alguns desses prejuízos e posteriormente pensar em algumas formas de tentar amenizar toda essa poluição, certo? Vê só. Quando a gente fala em poluição, vem algumas perguntas na nossa cabeça, pelo menos são mais comuns, certo? Para onde é que vai o lixo que produzimos? Qual é o destino do esgoto que sai das nossas casas? Quais as consequências da poluição para a saúde e para o ambiente, certo? Então, o que é que a gente pode fazer para tentar diminuir esse problema? São essas e outras perguntas que surgem quando a gente começa a discutir sobre sustentabilidade e sobre a poluição ambiental, certo? E as causas da poluição. Existem três tipos de poluição: a poluição do ar, a poluição da água e a poluição do solo. Quanto à poluição do ar, a causa da poluição do ar é a queima de combustíveis fósseis em fábricas, usinas e veículos motorizados, que eles vão lançar uma série de produtos tóxicos no ar, além do dióxido de carbono, certo? Que é o principal gás causador do aquecimento global. Um desses produtos que são lançados no ar, formados na combustão incompleta de combustíveis fósseis e liberados, por exemplo, na fumaça de cigarro, é o monóxido de carbono, o popular CO, certo? O monóxido de carbono, ele combina-se com a hemoglobina, reduzindo o transporte de oxigênio pelas hemácias e dificultando assim a oxigenação dos tecidos. Então, em altas concentrações, o monóxido de carbono ele pode fazer uma pessoa perder a consciência e até morrer asfixiada, certo? Então, a combustão em veículos e que usam combustíveis fósseis como o carvão mineral e derivados do petróleo pode produzir também gases como nitrogênio e enxofre, como o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que esses tipos de gases causam irritação nos olhos e prejudicam as vias respiratórias e os pulmões. Além disso tudo, quando se combinam com o vapor de água, geram ácidos como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, provocando aí a formação da chuva ácida, certo? Então, a água da chuva, sem esses poluentes, ela é ligeiramente ácida por causa do ácido carbônico, que é formado a partir do gás carbônico do ar, certo? Então, mas a chuva ácida, ela vai ter o pH menor que 5,6. Então, por isso, vai alterar toda a composição da água e do solo, prejudicando as plantações, floresta e toda a vida aquática, certo? Ela também consegue degradar alguns prédios, certo? E monumentos. Outros poluentes do ar são os hidrocarbonetos, compostos de carbono e hidrogênio que são emitidos por veículos e fábricas na queima de combustíveis.
Então, alguns desses, por exemplo, tá o benzenopireno, certo? Que são mutagênicos e cancerígenos. E ainda poluentes de material, certo? Particulado que ficam em suspensão na atmosfera na forma de poeira. Por exemplo, a fuligem, certo? Então, esse tipo de material, ele pode causar irritação nos olhos e agravar doenças respiratórias. O que é uma inversão térmica? Em uma normal, a temperatura do ar ela vai diminuir com o aumento da altitude, certo? Então, uma vez que as camadas inferiores do ar elas são aquecidas pelo reflexo dos raios solares no solo, com o aquecimento, o ar próximo ao solo ele fica menos denso que o ar mais frio das camadas superiores, o que vai surgir as correntes de convecção, que facilitam aí a dispersão dos poluentes, certo? Uma vez que o ar quente, quando ele sobe, e outra do ar frio, quando ele vai descer e substituir o ar que subiu, certo? A convecção, ela é uma forma de transmissão do calor que ela vai ser estudada na disciplina de física, certo? Que ocorre principalmente de líquidos e gases. Quando a gente esquenta a água na panela, por exemplo, a camada no fundo se aquece primeiro e fica menos densa, certo? E sobe enquanto a água da parte de cima, mais fria, desce e substitui a água de baixo, certo? E vice-versa. Esse processo vai se repetir, formando aí as correntes de convecção. Então, porém, em certas condições atmosféricas, após a passagem de uma frente fria, uma camada de ar quente ela pode ficar sobre a camada de ar frio próxima ao solo. Então, em cidades, em vales rodeados de montanhas, por exemplo, o ar próximo ao solo ele pode se tornar mais frio do que as camadas superiores. Essa situação ela é conhecida como inversão térmica e ocorre com mais frequência no inverno. Como os raios solares eles são mais fracos nessa estação do ano, eles não vão aquecer de forma suficiente o ar próximo ao solo para que se forneçam as correntes de convecção. Então, dificultando aí a dispersão do ar frio das camadas de baixa altitude, os quais os poluentes estão sendo produzidos. E com isso, a concentração de poluentes nessa região vai aumentar, agravando aí os problemas respiratórios, entre outros prejuízos à saúde, certo? A poluição da água. Esse é um dos problemas mais sérios da poluição ambiental, certo? Que é a poluição da água. É o lançamento de substâncias que não são biodegradáveis, como os metais pesados, chumbo, mercúrio e etc. E poluentes persistentes que se degradam muito lentamente, certo? Então, como a maioria dos plásticos e alguns agrotóxicos que tendem a se concentrar ao longo das cadeias alimentares e assim intoxicar os seres dos últimos níveis tróficos, certo? Na poluição da água, podemos destacar a poluição por petróleo, a eutrofização, a poluição térmica, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre esses três tipos para continuar na próxima videoaula falar um pouco sobre a poluição do solo. Na poluição da água por meio da poluição por petróleo. Em todas as fases de exploração, como refino, transporte e distribuição do petróleo, pode acontecer os vazamentos, certo? Então, aí os danos diretos ao ecossistema aquático. O petróleo, quando ele é liberado na água, por exemplo,
quando os tanques de navios petroleiros são lavados e aderem às brânquias dos peixes, impedindo aí a sua respiração. Então também ele pode se prender às pernas das aves e aos pelos dos mamíferos, eliminando o colchão de ar que é retido entre as estruturas. Então o resultado disso é a perda da capacidade de isolamento térmico. Então assim, o animal não consegue se proteger do frio e morre por uma queda de temperatura do corpo abaixo do normal, que chamamos de hipotermia, certo? Além disso, uma parte do petróleo ela espalha-se pela superfície da água e forma uma fina película que diminui a passagem da luz e impede a troca de gases que são necessárias para a realização da fotossíntese, certo? Desculpa. Que é a respiração dos seres aquáticos. Com isso, o plâncton é destruído e os animais morrem. Na eutrofização, quando são lançados esgotos domésticos ou detergentes, fertilizantes e adubos nas águas de rios e mares, o excesso de minerais, como os nitratos, os fosfatos e etc., eles provocam uma série de consequências danosas ao meio ambiente. Esse processo, pelo qual o ecossistema aquático adquire uma alta taxa de nutrientes, principalmente de fosfato e de nitrato, tem como consequência uma grande redução na taxa de oxigênio dissolvido na água. Então isso é chamado de eutrofização ou eutroficação, certo? Isso pode ser causado pela atividade humana ou pelo processo natural, eutrofização natural, certo? Que ocorre lentamente. E nesse caso, do processo natural, em geral, para ocorrer esse tipo de poluição, leva milhares de anos, que diferentemente quando se tem uma atividade humana envolvida aí, na eutrofização, certo? Em alguns casos, o excesso de nutrientes ou a variação de luminosidade leva à proliferação apenas de certas espécies de algas capazes de liberar substâncias que se concentram ao longo da cadeia, intoxicando peixes e mamíferos aquáticos nos locais onde esse fenômeno ocorre. Então, o mar geralmente vai adquirir uma coloração avermelhada, certo? Provocada pelos pigmentos das águas. Dependendo do tipo de água, o mar pode adquirir um tom amarelado ou pardo. A poluição térmica, ela ocorre quando a água é utilizada na refrigeração de usinas que geram eletricidade e é lançada em um ecossistema aquático. O aquecimento da água, ela pode prejudicar os animais que não suportam grandes variações de temperatura. Então, além disso, a quantidade de oxigênio dissolvido na água diminui com o aumento de temperatura, o que pode causar a morte dos seres aeróbicos, certo? Para evitar essa poluição, é preciso que o calor da água seja desculpa, a palavra fugiu agora da mente. Dispersado em poços artificiais, certo? Para a aula não ficar longa, eu vou parar por aqui hoje. Então, na próxima videoaula, eu vou finalizar falando um pouquinho sobre a poluição do solo e algumas possíveis soluções, certo? Então, obrigado e até a próxima.